Bom, boa tarde a todos e todas. Então, nós estamos começando nossa penúltima aula, nosso penúltimo encontro da disciplina de Literatura e Relações Étnico-Raciais nas escolas. Né? Na aula passada, eu gostaria de retomar. Hoje nós temos a professora Juliana Ferreira para conversar conosco. Né? Antes de apresentá-la com mais calma, né? Antes de passar a palavra para ela, eu gostaria de só retomar um pouquinho, né? Gostaria só de retomar um pouquinho o que nós havíamos discutido na aula anterior. Na aula anterior, nós exibimos e debatemos um longa-metragem brasileiro chamado Cabeça de Negro. É um filme gravado, né, em Pernambuco, né? É um filme que mostra a realidade de uma escola, né, de um estado do Nordeste, né, mais especificamente em Recife, né? E a partir dos problemas ali da escola pública, né, nós debatemos sobre como nós também, educadores, pessoas educadoras em geral, às vezes temos também uma projeção, né, uma idealização, um estereótipo também de alunos, né, que se relaciona muitas vezes com os nossos critérios para indisciplina, né? Então se relaciona muitas vezes com os nossos critérios. Nós falamos um pouco sobre, eu acho que está dando eco aí. Muitas vezes com os nossos critérios. Está dando um eco, né? Agora acho que parou. Então, nós relacionamos um pouco o tema das relações étnico-raciais com os assuntos ligados à indisciplina no debate do filme da aula passada, né? Então, o aluno, ele recebe ofensas racistas, né? Essa é a problemática ali que move o filme todo, né? Nós debatemos ali principalmente sobre o que é essa discussão quando a gente pergunta, né? Qual que é a cara da escola, qual que é a cara da universidade, né? O que está por detrás desse tipo de questionamento, né? Então, nós temos ali idealizações sobre o que é o aluno, e essas idealizações, né, elas podem estar ali permeadas também pela discriminação, né? Permeadas ali por critérios também étnico-raciais, né? Às vezes o aluno idealizado, ele, né, na cabeça de algumas pessoas, ele pode ter sim um critério racial, uma cor idealizada, né? E outros aspectos também, né, que vão geralmente conformar também critérios, né, para priorizar, né, a atenção que o professor vai dar com os alunos, né? O rigor para cobrar certas atitudes, para coibir outras atitudes, né? Isso foi um pouco debatido na aula passada, né? E essas relações entre variáveis sociais, elas estão, né, muito bem discutidas por algumas autoras negras que foram destacadas em alguns momentos desse filme, né, Cabeça de Negro, né, que falam sobre que nós chamamos de interseccionalidade. Né? A interseccionalidade, assim, sendo bem simples, né, na explicação, é um cruzamento de variáveis sociais, né, para a gente tentar entender de uma maneira mais ampla as razões, o funcionamento das discriminações que as pessoas sofrem, né, em sociedade, né? Então, a Crenshaw e a Patricia Collins são algumas das autoras, né, que trabalham com essas interseccionalidades entre gênero, raça, né, escolaridade, né, região de onde as pessoas vêm, né, nacionalidade, né? Então a interseccionalidade seria esse cruzamento de variáveis sociais para tentar entender, né, os atos de discriminação, né? Esses atos preconceituosos, né? Do ponto de vista da literatura, esse ato de projeção, né,
esse ato de idealização, ele é imaginado, né? E a literatura, do ponto de vista que a gente está discutindo aqui, né, a literatura ela nos ajuda justamente quando a gente passa a entender ela como uma ferramenta de imaginação, né? Imaginação dos leitores, né? Quando nós estamos lendo literatura, a gente precisa passar por um exercício de imaginação, né? A gente precisa se colocar naquelas situações que estão sendo narradas. Então, a literatura, nesse sentido de exercício de imaginação, ela pode, né, nos incentivar um exercício de se colocar no lugar daquelas personagens, se colocar no lugar do outro, né, que está aparecendo ali numa história, né, que está ali dentro de uma história que nós estamos lendo, né. Então isso é bem importante, e eu estou falando um pouco de interseccionalidade porque eu tive contato com essas leituras através da pesquisa da professora Juliana, na verdade, né. Então, quando nós nos conhecemos, ela já desenvolvia as pesquisas dela e boa parte desse referencial teórico, na verdade, eu aprendi, com ela, né, assim, a partir das trocas dos textos ali, né, que nós íamos ali, um lendo o texto do outro, né, e a partir daí eu tive acesso, né, a esse tipo de autoras, né, que são bem recentes, né? Vocês podem ver pela data aqui, né? A Crenshaw tem alguns textos dos anos 2000, assim como a Collins, né? São autoras bem recentes, né? Boa parte desses autores, dessas autoras ainda estão vivos, né? Estão ativamente aí, participando de debates, né? Enfim, são assuntos também muito recentes, né? E a professora Juliana, ela também, ela foi convidada aqui também pela relevância dos temas que ela pesquisa e também por algumas novidades também que ela traz, né, do ponto de vista das metodologias também de pesquisa, né, que nós vamos falar um pouquinho também ao longo da conversa, né. Então, assim, basicamente, né, só para conectar uma aula com a outra, né? Na aula anterior a gente falou um pouco sobre como essa cara da escola, ela implica ali em alguns critérios, algumas prioridades dos professores com os alunos, né? Com certos alunos e com outros não, né? Talvez passando por um critério também racializado, né? E hoje nós vamos falar um pouco também sobre essa discussão, mas também no âmbito, né? Também no âmbito da cara da universidade também, né? Da cara da universidade, como a universidade também, né? Ela acaba tendo mecanismos também, né? Discriminatórios e como as pessoas têm se mobilizado também para combater esses mecanismos de discriminação e se empoderar da universidade, né? Acho que esse tipo de assunto vai ficar muito mais claro quando a gente começar a conversar hoje aqui, né? Então eu gostaria de, primeiramente, agradecer a presença da professora Juliana Ferreira, né? A professora Juliana, ela cursa, né, doutorados na Universidade de São Paulo, ela é mestra também pela Universidade de São Paulo, né? Juliana, muito obrigado, né? Muito obrigado, professora, por aceitar o convite, né? E, enfim, né? Agora a gente pode conversar com mais calma, né? E eu gostaria de começar te perguntando, né? Como que você chegou no que a gente chama hoje de estudo, né, de narrativas biográficas, né? Como que foi um pouco a sua trajetória, professor, até chegar nas universidades, né? E chegar até essa pesquisa que você faz hoje. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória. Seja muito bem-vinda na nossa turma. Olá, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer ao professor Antônio pela oportunidade, à Universidade UFMT por estar compartilhando esse conhecimento que é tão importante para todos nós.
Bom, meu nome é Juliana Ferreira, como o professor Antônio ressaltou. Eu sou do interior da Bahia, de Itabuna, nasci em Itabuna, e meus pais, eles são do extremo sul da Bahia, que fica ali perto de Itapebi. Itapebi tem mais ou menos 10 mil habitantes, só que a gente foi para o distrito de Itapebi, que é Caiubi, onde eles moram até hoje. É aproximadamente uns 800 moradores. Então, lá eu permaneci até os meus 5 anos de idade. E, assim, o que eu percebo nessa minha infância, primeiramente, é que eu já enxergava que eu não queria viver aquela realidade. Não que era ruim, pelo contrário, eu tinha muito amor, tinha muito carinho, mas eu via que eu precisava mudar esse contexto da minha família. A minha mãe ela é professora e meu pai é agricultor de subsistência. A escola era na minha própria casa. Então, assim, minha mãe tinha que parar para fazer a merenda escolar, enquanto eu brincava com os meus colegas de sala. E aí, o meu avô solicitou para minha mãe, pediu para os meus pais que eu viesse morar em Itabuna, já que ele já estava morando em Itabuna, com a minha avó e meus 2 primos, Joab e Neto, que eu teria mais estudo. E assim foi feito. Hoje ele não está mais entre nós, mas foi a pessoa fundamental que transformou a minha vida. Ele me educou de todas as formas que vocês possam imaginar, sempre me instruindo para que eu fosse uma excelente profissional. Estou buscando ainda isso, estou aprendendo, estou pesquisando para se tornar uma pessoa capacitada. Bom, aí fui morar em Itabuna, morava com os meus avós e comecei a estudar, só que no ensino médio eu tive que morar com minha tia em Salvador, justamente que eu já almejava, eu queria sempre mais. Então eu falava, nossa, eu vou para Salvador, que é a capital, e aí vai me ajudar com outros recursos, etc e tal. Só que eu preciso salientar para vocês que nós que somos de família pobre, e sem falar que eu me identifico como mulher negra e indígena, a questão das famílias pobres é que você não pode engravidar na adolescência e nem ser homossexual. Então, assim, o grande tabu da minha vida, vamos dizer assim, era essa orientação, que você não poderia engravidar na adolescência e nem a sexualidade era oprimida. Então, veja como esse processo, porque às vezes eu estou comentando isso porque algumas pessoas pensam, pelo menos de São Paulo, que a Bahia é livre, que a Bahia é o carnaval, é só curtição. Mas não, existe essa criação que faz você refletir, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu posso, sabe? Então, sempre tem a gente tinha essas, eu digo a gente porque as minhas amigas de infância passaram por isso, e até mesmo professoras nordestinas que eu estou entrevistando, elas também relatam o que eu estou falando aqui para vocês. Então, veja, não é só um aspecto da minha vivência, tá? Isso também influencia outras mulheres, mas também a classe é isso. A classe é essa questão de que você, por ser pobre, você não pode desonrar a família, tá? Fui morar em Salvador, aí depois retornei de novo para Itabuna para fazer faculdade. Na faculdade, terminando a graduação, eu já quis me especializar, estudar para
História do Brasil, tá? Então, eu fui fazer História do Brasil. Interessante, quando eu fui, eu preciso deixar isso aqui gravado, quando eu fui fazer a minha entrevista para a especialização, o coordenador do curso, ele falou, Juliana, ele me perguntou, né, Juliana, você é turismóloga, o que, que você está fazendo aqui o que, que você está fazendo aqui querendo uma pós-graduação em História? E daí eu pesquisei, ou daí eu expliquei para ele o porquê que eu queria estar lá. Até mesmo porque eu estava, na época, eu estava pesquisando sobre o patrimônio imaterial de Maraú. Tá? Nessa entrevista, tinha um professor da USP, o professor José Carlos. Tá? O apelido dele é Cazé, ele pesquisa grupos indígenas. Eu acredito que o professor Antônio deva conhecer. E aí ele começou a dizer do meu trabalho, que gostaria muito que eu fosse aprovada, que o meu projeto era válido, enfim. Nesse ínter, eu trabalhava em Ilhéus, comecei a trabalhar em Ilhéus, e que foi uma parte, foi uma parte da minha vida muito interessante, porque foi quando eu conheci o mercado de trabalho, tive relações com várias pessoas, e essas pessoas também, profissionais da área da educação, também agradecer aqui as minhas professoras da Bahia, porque acredito que sem elas eu não estaria aqui hoje, tá? A professora Isabel, a professora Renata, a professora Alessandra, todas foram muito importantes para mim, o professor Charles, enfim, são vários professores que a gente acaba esquecendo. E aí, nesse ínter, eu estava trabalhando em Ilhéus e esperando essa seleção. Quando eu fui aprovada na seleção, ou na seleção de especialização em História, eu lembrei do professor Cazé, que ele era da USP. Aí eu pensei, eu falei, poxa, eu tenho que ir em busca de algo para minha vida, já que um professor da USP elogiou o meu projeto. E foi assim que aconteceu. Eu, em 2018, em 2015, eu fiz a seleção do mestrado na USP e eu fui reprovada na proficiência de espanhol. Aí, o que eu fiz? Eu falei, olha, eu vou estudar mais, aperfeiçoar. Fui para a casa dos meus pais, aí eu fiquei sem trabalhar, fui para a casa dos meus pais em 2015, fiquei por lá 8 meses, justamente para estudar, para ter mais tranquilidade, para, né, enfim, foi sem acesso ao mundo mesmo, já que eles moram no campo até hoje. E aí eu fui tentar de novo essa seleção em 2016. Em 2016, eu sou aprovada na Universidade de São Paulo. E aí o meu campus é na EASH USP. Eu não sei se algum de vocês conhecem a USP por si só. Eu quero dizer que é uma universidade assim que eu digo para todo mundo que é realmente a melhor universidade da América Latina, porque é sensacional, oferece todos os tipos de apoio que você precisar. Tá? E aí, em 2016, eu fui estudar na USP. Foi na época do impeachment da Dilma, em 2016. O que acontece? Na USP, os professores eles me receberam super bem. Mas qual era o meu empecilho? O meu empecilho é porque eu era nordestina e eu estava em uma vaga que era para, vamos dizer assim, para as pessoas do Sudeste. E com isso, eu morava em um pensionato, e nesse pensionato, as meninas, elas implicavam comigo, não sei porquê,
Mas, assim, eu morava até na Zona Leste, porque a universidade, eu só atravessava a rua e eu estava no campus da EASH. E aí essas meninas implicavam comigo, falavam, porque como é na Zona Leste a maioria que moram, né, nesse bairro são nordestinos. Então, esses nordestinos, no sábado, colocavam música de axé, colocavam música da Bahia. E aí essas colegas, elas falavam, nossa, olha, que baianada. Então, assim, a partir daí eu já comecei a como é que eu posso dizer para vocês? A perceber a discriminação, o preconceito que existia realmente com as pessoas do Nordeste. Até mesmo porque eu não era aquela nordestina que estava indo para trabalhar. Porque se você pesquisar, se você ler, vai ver algumas pesquisas, a maioria são as nordestinas que vão para trabalhar na lavoura. Mas eu fui a nordestina que fui para estudar. E estudar na Universidade de São Paulo. Então, assim, tinha muito peso. Tá? Então, eu passei por alguns preconceitos, até mesmo porque a minha roupa, eu sinto muito frio. Até hoje eu não acostumei com o frio de São Paulo, então assim, eu sinto muito frio. Aí alguns colegas me chamavam de boia fria, porque cada dia era uma roupa em cima da outra, porque o frio era imenso. O frio para a gente do Nordeste só tá no imaginário, porque não existe esse frio que tem em São Paulo. Então, foi assim, foi uma experiência muito. Ao mesmo tempo que foi uma experiência triste, foi uma experiência muito boa, porque a USP, como eu disse, ela oferece tudo para você. Eu tenho cinema, eu tenho teatro, eu tenho alimentação, eu tenho o CRUSP, que é o conjunto residencial da USP, que é um apartamento que é oferecido para os estudantes. Então, veja que eu tinha várias oportunidades, mas essa questão do preconceito, da discriminação, estava nos corredores da universidade. Bom, aí, estava essa questão também, uma coisa que eu reparo muito hoje com a minha orientadora atual, é que ela começa a trabalhar às 6 horas da manhã e às 9 horas, ou 8 horas, ela para. Então, foi muito bom para mim, porque no interior, porque a gente aqui, oi Elis, boa tarde, oi Lori, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Então, assim, no interior, o que acontece, né? Aqui na Bahia, a gente acorda cedo e dorme cedo. Na USP, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer o contrário, eu tive que dormir só 4 horas da manhã, porque eu precisava estudar, e assim, o meu orientador me mandava mensagem, eu tinha que saber, eu tinha que estar sempre respondendo, porque a gente tem esse compromisso, sabe, de o professor respondeu, a gente tem que responder na mesma hora para dar. Para dizer que você está ali presente, que você está contribuindo com a pesquisa, que você está pesquisando, etc. e tal. Tá? Nesse percurso, eu fiz. A minha dissertação foi sobre a pós-graduação de turismo no Brasil. Então, assim, eu analisei todas as pós do Brasil, e essa minha dissertação me ajudou, quer dizer, ajudou, não só me ajudou, mas ajudou ao programa de pós-graduação em turismo a aumentar a nota da CAPES, porque a CAPES ela não autorizou o doutorado em turismo, mas aí o meu ex-orientador, o Alexandre Panosso Neto, ele refutou por meio da minha pesquisa os dados que eu apresentei, e assim o programa de pós-graduação em turismo na USP, ele tem nota 4, então acredito que
a minha pesquisa foi de grande relevância, e também para a comunidade, no fato de você conhecer, sabe? Se você quer uma pós em turismo, você vai saber ali, por meio da minha dissertação, você vai ler, você vai ver se você tem interesse, enfim, você vai. E outra coisa, eu também falo sobre a pós-graduação no Brasil. Então, assim, você vai saber um conteúdo. Eu não posso dizer aprofundado, assim, porque é demais, né? Mas, assim, um mini conteúdo para que você possa conhecer, para que você possa saber a importância da pós-graduação no Brasil. Tá? Só que aí eu já estava pensando, eu falei, poxa, eu não quero doutorado em turismo, eu quero doutorado na educação, porque na educação eu vou poder estudar educação e turismo, porque é o meu lema, é o que eu quero, né? É o que eu quero, como é que eu posso dizer? É o que eu quero para o meu futuro, tá? Então, eu vi um comercial na TV que falava sobre o novo ensino médio. Eu falei, poxa, eu tenho que fazer esse projeto sobre o novo ensino médio, porque eu não conheço nenhum professor da faculdade de educação. E aí eu tenho que fazer um projeto relacionado a algum para ver se alguém vai me aceitar aí nesse doutorado. E foi assim que aconteceu, né? Na minha entrevista, professor Antônio, eu achei sensacional, porque assim, teve uma professora, que inclusive psicóloga, ela falou bem assim para mim, Juliana, se você veio de tão longe para estar aqui na Universidade de São Paulo, a vaga já é sua. Então, assim, quando ela disse isso para mim, eu fiquei muito feliz. Então, eu estou dizendo isso para vocês que estão me assistindo, para não perder a esperança, para ir em Sim. busca, porque tudo nessa vida é possível, tá? Eu sou um exemplo que tudo pode acontecer na sua vida se você ir em busca, se você estudar. Então, nessa entrevista, eu falei, poxa, eu vou ser aprovada. E aí, quem me escolheu para ser a minha orientadora foi a professora Kátia Rubio. A professora Kátia Rubio, ela é pesquisadora, ela é psicóloga e ela trabalha e ela elaborou um método das narrativas biográficas. O que vinha a ser esse método? Esse método é uma técnica de depressão do contexto de situações das relações interpessoais. O método deixa claro, por exemplo, que a experiência vivida também é ciência. Isso por meio também de uma percepção. Então, ela passa para a gente que a gente precisa ouvir além das palavras. O que significa isso, ouvir além das palavras? A gente precisa ouvir os silêncios, os gestos, os choros. Ela quer a alma dessa pessoa. E quando ela faz isso, ela bate de frente com uma tentativa de fazer ciência sem levar em consideração a subjetividade e a experiência dessa pessoa. Tá? Então, com esse método, eu comecei a pesquisar, né? Como ela me escolheu para ser a minha orientadora. Eu falei, poxa, o meu projeto é sobre o ensino médio, mas ela pesquisa, ela elaborou um método sobre narrativas biográficas. Eu vou perguntar para ela se eu não posso estudar as narrativas biográficas das mulheres nordestinas que estudam na USP. E aí, eu falei para ela e ela falou: Nossa, que bacana, Juliana, é isso mesmo. Isso eu estava na cozinha da casa dela, a gente estava tomando café. E aí ela me disse: Juliana, eu nunca me esqueço isso. Juliana, você tem que estudar o que te faz feliz, o que você gosta. Se isso vai te fazer feliz, então faça, porque aí você vai fazer bem feito. Então eu nunca esqueço essa
essa fala da minha orientadora. Então, com base nesse esse método já tem aí 20 anos, tá? E esse método é praticamente assim: eu pergunto para a nordestina, me conte a sua história de vida. E aí ela começa a contar. Não tem nenhuma interrupção. Eu não fico perguntando, como é que foi sua vida no Nordeste, como é que é sua vida na USP, como é que é sua vida no trabalho. Não. É uma mensagem, é uma conversa fluida, sem interrupções. Mas com base nisso, para eu, enfim, trabalhar essas narrativas, eu tive que ler algumas pesquisas dos ex-orientandos da professora Kátia Rubio, e eu posso falar aqui de alguns pesquisadores, professores, que elaboraram esse método. Por exemplo, o professor Rafael Veloso, ele fornece novas possibilidades no imaginário literário, que não só envolve o imaginário sociocultural, mas também o histórico. Tá? Então, ele traz aí os contos biográficos dos atletas. É interessante porque eu quero fazer esse modelo na minha tese, igual o que é proposto pelo professor Rafael Veloso. Por exemplo, o William, ele já aborda, o professor William Almeida, ele já aborda as questões de identidade e migração, que também tem a ver com a minha pesquisa, e ele apresenta também como apresentar a forma do método. Então, ele mostra que é um diálogo aberto, sem interrupções, todo esse processo que eu venho aqui falando para vocês. Também é preciso eu ressaltar o trabalho do Denis Rosina, que ele utiliza as narrativas biográficas como recorte de vidas. E o que são esses recortes de vidas? São estilhas, pequenos estilhaços da história da pessoa, que pode ser organizado pelo pesquisador de modo intencional para a construção de uma cena, vamos dizer assim, de uma cena, um episódio. Então, você, tipo, eu quero saber, no meu caso, né, vou dar um exemplo, eu quero a trajetória dessa mulher nordestina na USP. Então, eu só vou relacionar esse conto dizendo esse processo que ela vivenciou na USP. É praticamente isso. Tá? E temos também aí o professor Ferreira Júnior, que eu acredito que se encaixa com as ideias do professor Antônio, que ele estava falando, a questão do racismo, que ele traz um conceito de olimpismo negro. E a partir das narrativas biográficas dos esportistas negros do atletismo. Então, o pesquisador ele consegue interpretar os desdobramentos culturais e sociais que a presença negra trouxe para o esporte. Então, veja, são várias pesquisas, já tem um método aí consolidado, e foi assim, professor, que eu cheguei até aqui. Não sei se faltou. Não, Se... tranquilo, professora. Ótimo. Não, é que você trouxe vários pontos aí que eu gostaria de conversar agora a partir deles, né? É interessante que você falou, professora, sobre como, então, a partir dessas narrativas, né, que são histórias de vida, né, você vai produzir também os contos biográficos, né? Então, tem um processo que traz também contribuições, né, das artes, né, das literaturas para a ciência, né? Antigamente isso havia uma oposição muito marcada, né, entre o que eram as artes e o que eram as ciências, né? E hoje em dia uma contribui mais com a outra, né? Essas duas coisas aparentemente separadas, né? Elas, na verdade, podem unir forças, né? E questionar aqueles modelos mais convencionais de ciência, que eu até vi aqui que a Elis estava online, eu até comentava isso com a Elis, né, que parece que é aquele modelo mais convencional de ciência,
o modelo mais quadrado, né, a gente chama, ele também parecia ser mais exclusor também, mais discriminatório, né, mais elitizado no sentido de que só quem domina aquelas ferramentas convencionais da ciência está autorizado a pesquisar, né? E parece que esses outros métodos também, eles parece que dão mais liberdade também para nós enquanto estudantes, né? Enquanto pesquisadores também, né? Eu acho muito interessante isso. Tem vários pontos que você colocou. Eu queria só, antes de mostrar os slides para a gente ver um pouco das fotos, né? Que você trabalha também, né? Nas suas pesquisas. Um ponto que você colocou, professor, eu acho que é muito interessante a gente destacar, que é essa relação entre educação e turismo que você colocou. O que eu pensei sobre essa relação, né? O turismo, ele também pode ser reeducador, né? Também pode ser uma atividade que reeduca as pessoas, que sensibiliza, e os turistas, eles também podem evidenciar justamente essa discriminação, né? A pessoa que vem de um lugar para sai do lugar e vai para outro, ela às vezes ela é que traz também, ela também pode trazer coisa boa ou ruim, né, para aquele espaço de visitação, né? Você tem alguma experiência também sobre isso, assim com relação a estereótipos de pessoas turistas na sua região também, pessoas que vão para a Bahia, por exemplo, né? Você gostaria de falar um pouco sobre isso também? O que que acontece? A questão do turismo na Bahia. Eu sou, como eu falei, eu trabalhei em Ilhéus, então assim, eu vejo que falta um planejamento turístico muito grande e uma preparação. O que que acontece? Você precisa precisa estar relacionado o poder público, a comunidade local e, e o trade turístico. Então, veja, nós precisamos estar juntos para que caminhe bem, para que esse turista ele possa conhecer a nossa comunidade, tá? E que a comunidade possa conhecer esse turista. E para isso, para que isso aconteça, a gente precisa saber como é a nossa região. A comunidade ela precisa identificar, por exemplo, o que vinha a ser o patrimônio imaterial, por exemplo. Sabe? Tem várias estátuas. Então aqui é o patrimônio cultural, vamos dizer assim, o patrimônio cultural X. Mas a comunidade identifica isso como patrimônio cultural? Sabe? Por exemplo, tem uma estátua do Jorge Amado na casa de Jorge Amado, né, no quarteirão Jorge Amado ali em Ilhéus, que Jorge Amado tá muito social, sabe? E eu vejo que aquilo ali tira a identidade do Jorge Amado. Eu não sei se você concorda comigo, tá, professor? Mas essa é a minha linguagem. Tira a identidade de Jorge Amado, porque se você for ler os livros de Jorge Amado, você vai ver que ele era contra esse padrão militante. Então, assim, ele tá ali todo de terno, de gravata, e ele era aquele homem que, como é que eu posso dizer? Que ia em busca que ajudava os grupos marginalizados, os Ele era mais gays. despojado, né? Desculpa interromper, né? Isso, Né? entendeu? Então, assim, essa questão. Então, por isso que eu vejo a importância de trabalhar a educação e turismo, porque o turismo ele também precisa ser trabalhado na escola, sabe? Porque as pessoas acham, o que é turismo? Turismo é viajar. Não, o turismo não é viajar, o turismo não é só isso. Então, a gente precisa ter uma reflexão crítica também do que vinha a ser turismo e passar para a nossa comunidade, então precisa ter reuniões, precisa ter congressos para a gente saber receber esse turista e que o turista também identifique que aquela comunidade ela é preservada. O que acontece também em Itacaré? Itacaré chega Réveillon, não tem como, falta água, falta luz, a comunidade não tem como se mover porque não tem estrutura. Mas eu acredito que isso está mudando, tá? É uma crítica, mas assim eu vejo que
que está mudando, até mesmo porque a Bahia é um potencial muito grande para o turismo, sabe? Então, alguém escreveu aí, mas o Jorge Amado é um escritor nordestino importante para o romance de 30, é um dos autores mais lidos fora do Brasil. Pois é. E é por meio dos livros de Jorge Amado que as pessoas vão visitar Ilhéus e conhecem ali o Vesúvio, né, o Quarteirão de Jorge Amado, o teatro. Então, assim, o que Jorge Amado escreveu está na memória de todos aqueles, até mesmo eu, como nordestina, baiana, da terra de Jorge Amado, nasci na mesma cidade que Jorge Amado nasceu, então eu acredito, né, que eu possa ter assim uma vivência de como a educação pode fortalecer o turismo na minha região. Tá certo? Tá sem áudio. Jorge Amado tem umas histórias escritas muito pervertidas. Então, é interessante, né? Porque gostei muito da sua fala, professor. Quis colocar o comentário do Ivan, porque existe esse debate, né, com relação a esse jogo que é um jogo de imaginação mesmo, né, entre, né, o que se imagina sobre o outro, né, que é um exercício de leitura de mundo, né, no final das contas, né. Quando a gente lê uma literatura, quando a gente lê qualquer coisa, a gente faz um exercício de imaginação, né? E boa parte também dessa literatura, quando ela é exportada, ela às vezes ela exporta algumas imagens, não que essas imagens estejam corretas, né? Na verdade, o que acontece é que existe toda uma depuração, né, dessas imagens, né? E o Jorge Amado, talvez ele também precise ser relido, né? Precise ser reinterpretado, porque acho que só dialogando com o comentário do Ivan, tem que ver também quais foram as obras do Jorge Amado que chegaram ali na televisão, né? Que chegaram ali para grande difusão, né, professor? Você que é da região, né? Você já falou muito sobre isso comigo também, né? Que, né, o Jorge Amado tem que ser entendido dentro da complexidade dele também, né? Um autor bem complexo de ser entendido. Os autores têm fases também, né? Fases de amadurecimento, às vezes faz um livro ou outro para vender um pouco mais também, né? Toda uma série de adequações também, com o mercado também, né? Mas como você é da região, eu acho que você tem um ponto de vista diferente sobre ele, né? Então, quando fala assim, muito pervertida, eu posso lembrar para vocês, falar para vocês da Gabriela Cravo e Canela. Mas se você for ler ali detalhadamente o que Jorge Amado escreveu, a Gabriela ela era ingênua, ela queria viver livre. Veja, naquele tempo ele escrever que uma mulher quer viver livre, mas ao mesmo tempo que ela queria viver livre, ela era ingênua. Então, é como você ir para a cidade grande, que aí eu trago o exemplo das nordestinas que eu pesquiso. É você ir para a cidade grande, você quer ser livre, mas você é ingênua porque é uma experiência nova. E aí também tem a questão dela ser livre. Veja, ela não queria casar com ninguém. Então, até que ponto é só o aspecto do pervertido, sabe? Então, é isso. A gente precisa. É muito interessante o que eu acho que foi o que o Ivan colocou, porque faz a gente questionar, faz a gente discutir, faz a gente querer cada vez mais aprofundar no assunto para falar: nossa, vem cá, deixa eu ver. Deixa eu ver o que estão falando é isso mesmo. Porque não adianta. Isso eu aprendi com minha orientadora. Não adianta você ler um livro todo hoje e dizer, eu sei tudo. Porque daqui uma semana, daqui um mês, quando você for ler de novo, você vai, nossa, essa parte aqui não tinha entendido, agora eu entendi. Sabe? Então, assim, se você lê uma terceira vez, é outra interpretação que você faz. Então, acredito que o Jorge Amado, ele
é esse tipo de escritor que faz você ficar instigado a querer ler e falar, não, peraí, deixa eu entender aqui. Como é que, e ainda mais para a gente que é da região, ter a vivência, estudar com professores que são pesquisadores do Jorge Amado, tem a professora Aline Nascimento, que, nossa, ela é sensacional, ela é pesquisadora nata do Jorge Amado. Então, assim, eu ter isso desde a minha graduação, na minha especialização, a gente começa a olhar com outros olhos, não só o que a mídia reproduz, sabe? Eu acho que é basicamente isso. Ó, posso falar de outro, já que estamos falando de literatura, a gente pode falar também da Teresa Batista. A Teresa Batista, ela saiu para conseguir um império, ela fez um império em São Paulo, tá? E quando ela volta... Não, e outra coisa, ela ajuda a família, os políticos e todo mundo. E ela era o quê? Ela era prostituta. Então, veja, na atualidade, vamos ligar... Pois é, Teresa Batista foi uma imigrante empreendedora. Então, veja, ela construiu um império, ela soube como administrar e ainda ajudar a sua comunidade local. É nessas obras de Jorge Amado, professor, que eu me inspiro e que eu estou estudando, tá? Eu não sou nenhum especialista aqui para dizer, eu estou falando, eu tô dando a minha opinião aqui como estudante, como pesquisadora que está em busca de evoluir cada vez mais como profissional. E o Jorge Amado, ele me inspira, porque eu acredito que a minha pesquisa é isso, eu voltar para a minha localidade para poder ajudar outras Julianas que estão no ensino médio, na periferia estudando, para dizer para elas que elas também são capazes de estar aqui na Universidade de São Paulo. Você está entendendo? Então, o Jorge Amado, ele faz isso. E é por isso que a gente tem que ter um grande respeito pela obra, né, desse grande autor. Você está sem áudio. Me desculpa, viu? Tava com um barulhinho aqui do lado. Isso é muito interessante que você falou, professor, porque nós discutimos nesse curso aqui o papel também diplomático desses escritores, dessas escritoras, para o Brasil como um todo, né? Porque eles vão criando a imagem do Brasil também fora, né? Para os outros países, cria-se também uma imagem, né, da mulher brasileira, do homem brasileiro, né? Do corpo brasileiro, né, das corporalidades brasileiras, né? É muita coisa envolvida, é muito complexo. E tudo isso pode ir se transformando ao longo do tempo, né? É muito importante esse papel do Jorge Amado como um dos autores mais traduzidos para fora do país, né? Ele realmente moldou muito o imaginário das pessoas para o Brasil, né? É um autor muito importante. O Ivan, só queria aproveitar aqui, professora, ele complementou aqui que ele disse que ele assistia, né, algumas séries, né, baseadas no Jorge Amado, né? A própria Gabriela Cravo e Canela tem uma adaptação para o cinema, ficou muito famosa, né? Enfim, são muitas obras que também foram depois desenhadas na linha do Jorge Amado também, né? O Dias Gomes também, né, foi muito influenciado ali pelo Jorge Amado, né? Enfim, o Dias Gomes ajudou muito, né, na concepção de muitas novelas, né, de grandes canais aí de TV, né? Enfim, é muito interessante. Ele complementa ainda aqui também, professor, que ele diz aqui, né, que quando era adolescente, ele, pelo que eu entendi, ele relacionava, né, o que ele assistia com a realidade, né? Relacionava algumas coisas que eram vistas ali nas séries com o cotidiano, né? Que é muito, muito importante. Aí a gente vê também a relevância desses temas, né? É muito importante isso. São temas de relevância, são temas que nós debatemos no nosso cotidiano, né? Só para não perder o fio, professor, eu queria compartilhar as fotos que você nos enviou para a gente também falar um pouco dessa memória a partir da fotografia, né? Isso. Então eu vou pedir licença aqui para você, eu vou compartilhar a tela, tá?
Tá. Vou compartilhar a tela. Ivan, deixa eu só falar aqui. Ivan, eu gostei muito da sua colocação, e é isso mesmo. Então, quando a gente vai para fora, tem o ditado que baiano é tudo sofrido, que baiano é preguiçoso, que roupa é essa, né, do baiano, porque o baiano tá vestido colorido e etc e tal. Então, veja como isso são construções que levam você a pensar, será que é isso mesmo? Será que o baiano é sofrido? Será que o baiano é preguiçoso? Será que a gente não Uhum. precisa ler? Será que a gente não precisa pesquisar para ir a fundo, ver o que realmente? Porque uma coisa é você falar o senso comum. Outra coisa é você ir lá, você pesquisar, entendeu? E aí eu vejo que o quanto esses autores literários eles são importantes para o Nordeste, porque eles descrevem, por exemplo, Graciliano Ramos, né, Vidas Secas, Uhum. que assim a Vitória, a esposa de Fabiano, assim a Vitória, ela, como é que se diz? Ela sonhava com a cama toda arrumada, sabe? Então, Uhum. o que que a mulher sonha hoje? É só a gente fazer esse relacionamento, Uhum. essa interface. O que que a mulher sonha? Ela não sonha mais com uma cama arrumada, uma cama bonita. Ela sonha o quê? Em busca de estudos, de ter um trabalho bom, sabe? Então, veja como a forma como eles escrevem é contando a atualidade. E veja como isso também é importante para a ciência. Uma prova disso já são algumas pesquisas que a gente vem relacionando por meio da poesia e mostrando a teoria como base de fundo. Tá certo? Era só isso, professor, que eu queria falar. Não, tranquilo, professora. Você está vendo os slides na tela? Tô vendo. Certo. Só para confirmar, eu gostaria de passar aqui algumas fotos para a gente continuar fazendo essa discussão. A partir também das fotos, acho que ilustra um pouco quando você contou um pouco sobre a sua história de vida, né? Isso, então, aí o meu pai, tá? Acredito que ele deva estar aqui na live. Eu não tinha, eu não sei quantos anos eu tinha aqui, mas o fundo tá a nossa casa, então era praticamente. Quando eu conto para vocês, né? Você agora, professor, mostrando a foto, eu acredito que dá para vocês entenderem basicamente de onde eu vim e onde eu estou agora. E da minha fala, que tudo nessa vida é possível. Eles moram lá até hoje, é no distrito de Caiubi, como eu disse, são 800 habitantes que moram, é praticamente um sítio que a gente vive. Meu pai e minha mãe são aposentados. E é isso, foi muito legal você mostrar as fotos, fiquei emocionada aqui. Comecei, como faz a gente reviver, né? Tipo, o passado e ver que como é bom sonhar, como é bom a gente mudar o nosso contexto. Ah, sim, né? Aqui nós temos outra foto, né? É interessante que você falou de ir além das palavras, né? Com o método, né? Da narrativa biográfica, né? Porque, por exemplo, vocês não me vendo agora, por exemplo, né? Vocês têm minha voz, né? Tem uma outra forma de lembrar de mim também, né? E nós temos outras formas de lembrar que às vezes são até mais rápidas, né? O cheiro, por exemplo, né? Um cheiro às vezes desperta lembranças nossas, né? Uma fotografia, né? A imagem, né? Enfim, isso é muito interessante, né? E foi muito interessante você passar as fotos depois, porque eu contei a minha mini história de vida, e você trazendo essas fotos faz com que vocês possam observar esse meu contexto social, cultural,
enfim, político, que eu acredito aí que já deram para perceber a partir do momento quando eu cito alguns autores, já dá para saber o meu viés. E aí a foto que está é do meu avô, que foi o meu alicerce, que foi a minha vida, a pessoa que eu mais amo, que ele não está presente aqui, mas está espiritualmente, está no meu coração, a pessoa que me instruiu para a vida. E eu lembro de uma frase que ele falou para mim, que ele diz, eu estou contando essas coisas para vocês assim, para que vocês vejam como é possível, tá? Que eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para mostrar para você, mulher do campo, seja de onde for, da periferia, seja de onde você esteja, tá? Que tudo você pode conseguir. E quando você tem uma instrução, quando você tem uma base familiar, acredito que fica mais fácil, tá? Então, minha base familiar foi a minha família, de modo geral, e meu avô, ele falou algo para mim que eu nunca acreditei, eu só acreditei depois que ele faleceu, que ele falava bem assim para mim, você vai ser a melhor da família. E eu falava, como eu vou ser a melhor da família? Eu só vivo estudando, nada acontece. Ficava falando as coisas para ele. Ele falou, não, você vai ser a melhor. Então, hoje eu vejo, não é questão de ser, como é que eu posso dizer? É como se você tivesse a estrutura de vencer, praticamente isso que ele dizia para mim, né? Dessa questão de você melhor. E outra coisa também era que ele falava: fique perto de pessoas de sucesso. Mas não é pessoa de sucesso, e esse conselho eu dou para vocês também. Não fique perto de pessoas de sucesso, não é sucesso em relação ao dinheiro, é sucesso em relação às pessoas realizadas, porque pessoas realizadas, elas não intrometem na sua vida, elas querem junto crescer com você. Vira um grupo. Então, desde criança, ouvindo esses ensinamentos do meu avô, eu comecei espera aí, as minhas amizades vão ser essas, sabe? Os professores que eu vejo que me inspiram vão ser esses. Então, vejam que sempre isso mostra que eu tive uma orientação, tá? E ele foi aí um dos principais da minha vida. Muito feliz, professor, de você ter mostrado. Não, é muito interessante, professora. Essas memórias são muito importantes para nós, né? São constitutivas, né, da nossa identidade, né? Isso. Aí agora minha mãe querida, tá? A pessoa que eu amo também, a pessoa que sempre acreditou em mim. É muito difícil quando a gente vê a imagem, uma coisa é você, como você falou, é muito difícil quando você vê a imagem, você quer falar dessa imagem, que eu acredito que não precisa nem palavras. Eu acho que a minha emoção, a forma como o que eu sou hoje, eu devo à minha mãe, por ela ter acreditado em mim, por ela ter me apoiado, nas minhas viagens, porque você sabe, né, professor, que cada viagem que a gente faz, vários congressos, a gente tem que investir, a gente tem que procurar várias coisas, temos que Sim. estudar. Para estudar, a gente precisa, enfim, estar fazendo um curso, então ela foi muito importante também para o meu aprendizado para a vida em geral. Eu acredito que a família é isso, né? Te ensina para o mundo, te instrui para você ir em busca. Aí, essa foto é de Caiubi, é onde os meus pais moram. Então, é essa cidadezinha, distrito, né? Que não é nem cidade. É um distritozinho, aí tá a praça. Uhum. A praça, as pessoas ficam mais nas suas casas, são Uhum. pessoas felizes, alegres, sempre está com um sorriso no rosto, recebe a gente maravilhosamente bem.
sabe? É muito bom você estar perto de pessoas queridas que te admiram, que torcem por você. Ao lado, o que não está dando para aparecer aí, tem a Igreja Católica. Uhum. É Enfim, interessante, desculpa te interromper, professor, é interessante que aqui na região, por exemplo, existe o termo povoado, né? Que são para algo parecido com um é bairro isso. assim grande também, né? Quase um distrito, é bem interessante, né? Aí é a outra fotozinha da pracinha, mas é praticamente isso, Caiubi. Entendeu? Caiubi é Certo. praticamente isso. Inclusive, eu perguntei, mandei mensagem para o prefeito para perguntar se realmente era 800 habitantes, porque se você for pesquisar no Google, é difícil achar sobre Caiubi, fala mais sobre Itapebi, que é o distrito. Então, assim, ele me passou essa informação para eu estar passando aqui para vocês. Muito legal, né? Com essa foto aqui já mais recente, né? Da cidade, Isso, né? para você ver só na foto ali, olha o chão, né? Não Sim, tem, não é de asfalto, sabe? É areia, enfim, é algo muito simples assim, mas é um povoado, como você falou, pessoas gentis, sabe? Que está sempre de braços abertos para te receber. sim. Aqui foi do seu mestrado, professora? Isso, aí é o único momento que eu sou séria na minha vida. Foi o dia do meu mestrado. Defendi no dia. Ai, eu acho que foi dia 26 de novembro, ou foi dia 27 de novembro de 2018. Foi uma banca com professores excelentes, assim, muito críticos, que me ajudaram bastante. E é uma memória que eu vou levar, né, para o resto da minha vida, porque foi algo muito importante para a minha vida, sabe? Você Uhum. conseguir almejar, você conseguir ir em busca do seu sonho e esse sonho ser realizado. Então, aí foi o dia que o meu sonho foi realizado. É muito interessante. Aqui com o professor Moab, né? Isso, o professor Moab hoje, ele é professor da Universidade de São Paulo. Ele foi quem me inspirou. Eu tenho uma gratidão imensa por ele, que além de ser meu primo, é o meu padrinho, que eu escolhi como batismo. Não é à toa, né, que eu escolhi ele para ser o meu padrinho. É uma pessoa fantástica. Ele me ensina também a cada dia. Parece que, tipo, meu avô se foi, mas deixou ele como é que fala, tutor, né? Como instrutor para Uhum. para direcionar a minha vida, assim, sabe? Então, assim, é muito bom ouvir as críticas que ele fala para mim, para o meu crescimento. Enfim, eu só tenho a agradecer realmente a minha família. Acredito que eles foram a base Sim. para eu estar hoje aí no doutorado. Essa outra foto aí, a foto do Jorge Amado, aí a parte do Vesúvio, de Ilhéus. Eu sou apaixonada por Ilhéus, tá, gente? Então, assim, é muito lindo. Quem puder viajar, conhecer, vá, porque é sensacional. Pois é, e o Jorge Amado virou uma figura icônica, né, para a cidade, né? Uma referência turística também, né? Sim, né? Ele sempre foi, porque com as suas obras fez com que vários turistas fossem visitar Ilhéus. O triste é porque tinha a monocultura do cacau. Então lá só existia o cacau. O cacau acabou, deu a vassoura de bruxa, e aí
os fazendeiros, os coronéis, vamos dizer assim, do cacau perderam várias, enfim, as fazendas, etc. e tal, então assim, teve uma grande crise. Uhum. Mas Ilhéus, ela é encantadora. Ela abre portas para qualquer pessoa. Tá? Se você for Ilhéus, você vai ser bem-vindo, porque sempre os baianos eles são acolhedores, tá? Inclusive, o conhaque de cacau, né? De Ilhéus é muito bom, né? Não é Conhaque conhaque, não, licor de cacau. Licor de licor de cacau, cacau, isso desculpa. mesmo. Desculpa, o licor, né? Nossa, é muito bom. Isso Aqui já é mesmo. o grupo de pesquisa, né? Esse daí é o grupo de pesquisa da professora Kátia Rubio, uma professora muito, muito, muito querida, que eu tenho total admiração, uma pessoa que sempre me apoia, que sempre tá junto, trabalhando, discutindo, para que a gente evolua. É um grupo, professor Antônio, muito unido, um ajuda o outro. É diferente de tudo que eu vivenciei assim na USP em relação de grupos, sabe? Sim, Por exemplo, sim. no mestrado eu tive poucos amigos, assim, consegui fazer poucos amigos, sabe? E é difícil, né? Você migrar, não conhecer ninguém, é difícil ter essas relações assim, sabe? E aí, depois de 3 anos, encontrar um grupo que te acolhe, que te respeita, que entende o seu sotaque, é muito Uhum. gratificante, sabe? Com certeza, com certeza. Aqui estou destacando com o mouse, né? A professora Katia Rubio aqui na esquerda, né? Aqui com cachecol. Ela é colunista também, né? Do jornal Folha de São Paulo, né? Ela escreve muito, né? Ela publica muitos textos de opinião também, né? Tem todo esse trabalho com as narrativas biográficas, né? Que a professora Juliana já mencionou, né? Explicou muito bem. A professora Katia Rubio também tem um trabalho com a psicologia do esporte, né? E com essa memória dos. Inicialmente era um grupo dedicado à memória olímpica, né, professora? Isso, entendeu? Ela começou a pesquisar as narrativas biográficas, como eu falei no interior, no início da live, e daí ela percebeu que ela precisava incluir outros autores. Então, ela traz o Porriquet, ela traz o Struthal, enfim, para falar essa questão da memória, da identidade, e assim ela constrói esse método, que é um método, como eu falei, é um método que, vamos dizer, que quer conhecer a alma desse atleta, desse indígena, enfim, sabe? Ela oferece a escuta, sabe? É um método que oferece a escuta para que o outro te entenda e É que o outro te interessante que o. respeite. Desculpa te interromper, professora, aqui agora pela sua explicação aqui, é interessante que o que a gente consegue entender também é que o método já é acolhedor, né? O método já é um acolhimento, né? De fazer a escuta, né? Porque, veja, a partir do momento que eu digo para você, me conte a sua história de vida, ou, mais formal, conte-me a sua história de vida. Sim. Aí sempre questionam assim, mas o que, que você quer, né? O que, que você quer que eu conte? Não, eu quero que você conte a sua história de vida. E ponto. Então a pessoa vai ali, vai falando, vai refletindo, vai conversando. E é nesses instantes que a gente pega algumas coisas que são importantes para a gente discutir, para a gente relatar. Como, por exemplo, no meu caso das nordestinas que estudo na USP. Ai, que linda, a coordenadora Sônia.
a coordenadora da... Desculpa atrapalhar aqui À vontade, professor. o meu raciocínio, mas eu preciso falar aqui da coordenadora Sônia, que é uma querida, é a coordenadora da Faculdade Unificada de São Paulo, onde eu lecionei em São Paulo, uma faculdade que nos dá apoio, respeito e que está sempre com a gente. Inclusive, ela também é baiana e pesquisadora, tá? É um imenso prazer, coordenadora, receber você aqui na live com a gente. Sim, é muito interessante, professora. Inclusive, o Ivan fez um outro comentário que acho que tem muita relação com o que vocês estão falando agora, que era sobre justamente essa relação, né, entre o preconceito, né, com a regionalização, né, que é a xenofobia, né. Então, ele destaca aqui, né, que esse problema da xenofobia, né, e daí entra esse ponto aí com o sulismo, né? Que às vezes, quando a gente chama as pessoas de sulistas, elas também podem se ofender também, né? Mas existe uma hierarquização aí, né? Historicamente, se construir um discurso, né? Você trabalha também, né, professora, com algumas ideias ali da obra do Albuquerque também, né? A invenção do Nordeste, né? Enfim, existe uma construção aí que é da imaginação, né? Que é muito parecido com o funcionamento da leitura do livro de literatura, que é a imaginação, né? É uma disputa por essa imaginação, né? Por essas imagens, né? O que acontece? Ivan, parabéns pelos seus comentários, viu? O que acontece? Nós nordestinos sofremos muito, né? Vamos dizer assim, em relação ao preconceito, como eu falei, né? Como eu comentei para vocês, o fato de você migra sozinho fisicamente, mas você migra com as suas subjetividades. Então, a minha história está aí, eu mostrei a minha história para vocês. Eu trago o meu avô, eu trago minha mãe, eu trago minhas tias, eu trago todos, sabe? Mas a partir do momento que você está em outro lugar, em outro espaço, você é visto como de fora, né? Como estrangeiro. E professor, eu fiquei assim questionando. Eu falei, nossa, parece que eu sou estrangeira, porque. Gente, essa live está muito importante, viu? Yane, eu gostaria de te mandar um beijo também, outra nordestina que está aqui presente, amiga, lá de Porto Seguro. Muito obrigada. Então, o que acontece? Lá a gente. Em São Paulo, você vive só, as pessoas não te entendem, e aí, como eu falei para vocês, parece que somos estrangeiros no nosso próprio país, porque você não pode ser do jeito que você é. Então, eu vejo assim, nós nordestinos somos felizes, né? Somos felizes, somos calmos, não todos. Por exemplo, como eu já entrevistei algumas nordestinas que tem um temperamento completamente diferente do meu, mas outras nordestinas são bem parecidas comigo, né? Comigo eu digo assim, eu sou delicada, eu converso, eu sou sempre atenciosa com as pessoas, tá? Então eu via isso, essa questão do preconceito em São Paulo pelo meu modo de se vestir, pelo meu modo de se comportar. Deixa eu ver se eu lembro. Já passei por algumas denúncias, sabe? Então, isso tudo. E aí, quando você vai pesquisar no anuário da USP, se você for ler, for ver, você pode observar negros e indígenas são pouquíssimos, sabe? Então, não existe, a maioria é branco. Então, chega você, nordestino, chega você do norte aí, não sei se o Ivan é do norte,
Mas chega você do Nordeste, do Norte, o que ele está fazendo aqui? Aqui é para os brancos. Não, isso não pode acontecer, sabe? E aí já começa aquele estranhamento da pessoa não te aceitar por você ser de fora. E por você ser de fora, eu falei, poxa, eu sou uma estrangeira aqui realmente, porque as pessoas ficam... Acredito que a palavra, professor, nem sei se você concorda, mas assim, acredito também que é uma falta de respeito à forma como algumas pessoas nos tratam, tá? É tipo assim, você precisa provar que você é bom. Você provando que você é bom, só que assim, você precisa provar ainda que você é bom. Para, né? Não é assim que funciona, sabe? E quando você começa a ler, como você observa, como você falou aí, do autor Albuquerque, né? Isso vem, né, de muito tempo atrás, essa questão desse preconceito. E até quando a gente ainda vai ficar passando por isso, sabe? Ou seja, hoje eu vejo que eu não estou mais, vamos dizer assim, até mesmo porque se a gente entrar aqui no tema de identidade, eu não sou mais a baiana de antes. Eu modifiquei. Eu não sou a Juliana que fica na casa da minha mãe no campo. Eu não sou a Juliana que estava com as minhas amigas. Por exemplo, eu vou para Itabuna, eu tenho uma consulta médica e eu falo, meu Deus, a consulta era às 13 horas e até agora esse médico não me chamou. O que acontece em São Paulo, nas cidades grandes? 13 horas, marcou ali, a gente tem que ir para essa consulta. Então, veja, você começa, a sua identidade, ela é constante, ela muda, ela está sempre em constante modificação. Então, veja como isso também é uma fala que a gente está aqui dialogando, conversando, mas veja como isso também é científico, como isso traz alguns aprofundamentos teóricos. Sim, com certeza, né? A professora Sônia colocou aqui, né, sobre essa dimensão da escuta, né, que é muito forte nas narrativas biográficas, né, que é a escuta mesmo, né, sem ficar interrompendo num questionário, né, por exemplo, é diferente, né? Não estamos desmerecendo Não. os questionários ou também a história oral, né, que tem importâncias, tem outros objetivos também, né? Acho que esses métodos se complementam bem, né? Mas é essa originalidade das narrativas biográficas, né, de realmente acolher, dar voz, né, através da ciência, né, e é interessante isso, professor, porque você está falando de ciência, de universidade, né, e aí se a gente fosse parar para pensar mesmo, essa diversidade de origens das pessoas, deveria ser sempre vista como benéfica para a universidade, né? Porque a ideia de universidade é justamente trazer visões diferentes, debate de ideias, pessoas que vêm de regiões diferentes, porque é a partir daí que você vai poder construir alguma coisa nova, né? Com a pessoa que vem de uma experiência diferente, né? Junta com uma outra que vem de outro lugar, e né? Dentro dessa composição a gente constrói coisas novas também, né? Cada um traz saberes muito próprios também, né? É isso mesmo. Então, e novas experiências que a gente faz, que a gente vai aprendendo com os outros, com as Sim, sim, pessoas. Na verdade, por exemplo, a alimentação, sabe? sim. A sua maneira de falar. Então, isso tudo você vai aprendendo, isso vai, vamos dizer, aprofundando o seu conhecimento, né? A forma como você identifica, como a forma como você trata as pessoas. Assim, São Paulo fala tanto de hospitalidade, mas eu acredito que as pessoas precisam entender o que vem a ser hospitalidade, você acolher o outro, saber como você vai acolher esse outro. Eu acredito que está faltando isso, sabe, professor? E aí, quando falam
que o nordestino vira conterrâneo em São Paulo, eu fico, ai, será mesmo? Porque, assim, eu não achei isso. Então, por Hum, isso que a gente traz as histórias de vidas, porque as sim, histórias de vidas vão encaixando. Então, de onde vem esse embasamento que você vira conterrâneo em São Paulo, mas até que ponto? uhum. Não, Sabe? com certeza. Porque o que acontece na USP, os colegas, eles são muito competitivos. Sim, Veja, a professora aqui, a coordenadora Sônia, ela é nordestina. E veja, ela é nossa parceira, ela está junto com a gente. Mas se a gente for observar, são pouquíssimas pessoas que querem estar junto. É um querendo competir com o outro. Eu não sei se porque é São Paulo, a questão por ser um, enfim, eu não, como eu não pesquiso São Paulo, eu não entendo realmente assim da capital, mas é algo que poderia ser estudado, sabe? Porque eu não acredito que a gente vire conterrâneo em São Paulo pelo fato que é muito difícil, tem muita competitividade, sabe? sim. Então, esse é um espaço assim. Olha, o que a coordenadora Sônia falou aqui. Infelizmente, o espaço, o estrito senso, é altamente seletivo. Nossa presença enquanto mulher nordestina e negra, ufa, quantos desafios e quebras de estereótipos. É verdade, sabe? É difícil já ter uma nordestina negra na Universidade de São Paulo. Imagine os outros processos que a gente ainda está aí construindo, tá? Por isso que eu acredito nessa questão de você ajudar o outro, da gente formar um grupo, uma aliança, sabe? Por isso que eu penso ainda, né, que eu ainda estou pesquisando, a questão da minha tese ter uma relação de afetividade, porque quando a gente tem uma relação de afetividade, de comprometimento com as pessoas, fica tudo mais leve. E veja Sim, que isso você pode falar, mas não é científico, como eu comento algumas coisas da minha pesquisa, e falar, Juliana, mas isso aí não é científico, mas é científico, sabe? É só você pesquisar, é só você começar a ir profundo nos temas que você vai entender. sim, com certeza. Inclusive, professora, é muito interessante porque é, um dos méritos, talvez, dos autores chamados de regionalistas também, né, do romance de 30 na literatura, né, puxando um pouquinho para a literatura por conta da disciplina também, é justamente o de reimaginar também a figura do Nordeste ali dentro do contexto nacional, né? Porque antes dessas autoras como a Raquel de Queiroz, desses autores como Jorge Amado, Graciliano Ramos, o que acontecia era uma caricatura dessas pessoas também na literatura, né? Eram os autores de outras regiões criando caricaturas sobre essas pessoas. E ali, no romance de 30, principalmente, né, com Jorge Amado, Raquel de Queiroz, nós vamos ter ali as personagens, né, que vivem na região e são pessoas complexas como qualquer outra pessoa de qualquer outra região. Dentro daquele contexto, foi um marco muito importante, né? Para começar a reimaginar também, né? Mas a gente sente ainda muitos preconceitos, com certeza, né? No Não, dia a dia. e outra coisa, eles estavam naquela época. Eles Sim, vivenciaram, sim, eles escreveram o que eles estavam vivenciando, sabe? E aí eu trago a história de vida como complemento. Por exemplo, meu avô, ele contava história de Lampião para mim, que Lampião era um herói. Então, a que ponto, né, a gente pode questionar esses autores? Sabe? Eu considero a literatura assim, brilhante, porque faz você apresentar um tema interessante, mas um tema com leveza, sabe? É bom mandar um abraço aqui para outra amiga minha querida, Juliana.
de Barro Preto. Ela escreveu aqui: São Paulo é terra que filho chora e mãe não vê. Eu não senti acolhimento, receptividade em São Paulo, nem como turista. O paulista é muito frio. Então, Júlia, eu também concordo com você. E essa frase é clássica, realmente. Várias vezes eu chorei no CRUSP, não dormia porque ficava aflita com as condições, com a minha vida, às vezes não tinha nem fome, preocupada em resolver questões acadêmicas. E é isso, se você olha para um lado, para o outro, não tem ninguém para te aparar. As pessoas realmente são frias. Às vezes é por causa do clima, né? Vamos dizer que é por causa do clima. Mas, enfim, é isso, professor. É muito curioso, né? E aí é interessante também, né? Costurando esses comentários, né? Que o Ivan indica aqui que a educação, né? Ela poderia entrar com esse papel chave de, né? Desestabilizar esses estereótipos, né? Eu acredito também, concordo com o Ivan aqui quando ele coloca, né? Que uma educação de qualidade seria uma educação capaz de, né, de diminuir, né, essas discriminações, né, de dar uma abertura maior para a pessoa sentir, né, que uma outra pessoa ela é diferente de mim, né, mas isso não tem que ser algo para incomodar as pessoas, né, isso não tem que me incomodar, né, isso pode ser um indicador de que eu tenha coisas novas a aprender com ela, por exemplo, né, só para a gente fazer esse exercício aqui, né, de reflexão, né? E é muito interessante porque ele fala aqui de amenizar o sofrimento, né? Existem alguns autores e autoras também de países africanos que passaram também por essa experiência da colonização, assim como nós, né, no Brasil, que falam justamente que a literatura e a história, que são bem mescladas aí nessa metodologia das narrativas biográficas, né, a literatura e a história teriam esse poder de tentar transformar, né, algo que foi muito sofrido, um sofrimento, né, em produções de, né, dar vazão para esse sofrimento em algo que seja criativo, né? Então nós temos aí o escritor nigeriano, né, o Chinua Achebe, depois eu vou escrever aqui direitinho, né, o nome dele, e a Chimamanda Adichie, né? A Chimamanda Adichie talvez seja mais famosa, mais traduzida aqui no Brasil. A Chimamanda Adichie, ela ficou famosa com a frase que ela pronunciou numa palestra, né? Que ela disse que nós corremos o risco de acreditar numa história única, né, da civilização, numa história única de um povo só, né? A Chimamanda Adichie é muito interessante, a literatura dela, né? Porque ela tem um livro que é muito curioso, eu infelizmente não tenho ele aqui para mostrar, mas traduzindo, o título do livro dela é sobre as coisas que estão em volta do seu pescoço. Esse livro, na verdade, né, das coisas que estão em volta do seu pescoço, ele faz uma crítica, né, à origem das joias de algumas mulheres europeias, né? Por quê? Porque algumas das joias das mulheres europeias, principalmente escolares, em alguns casos eram originadas da extração mineral da África, né? Então, algumas joias vinham, né, do garimpo, né, do que a gente critica hoje, do garimpo ilegal, né? Então, a origem do luxo de algumas mulheres vinha da exploração de outras mulheres, de outras regiões, né? E aí ela faz essa provocação através da literatura, através dessa imagem, né? Do colar, né? Das mulheres, principalmente, né, brancas de alguns países europeus, né? Principalmente, né? É muito interessante, né, professor? Porque acho que realmente a literatura ela pode ter, né, esse poder de reimaginar, né, da gente criar esse exercício aí de leitura e poder reimaginar, né? Quando eu digo reimaginar, é no exercício de desestabilizar estereótipos, né? Olhar o mundo com outros olhares, com um olhar mais de diversidade mesmo, né? E eu queria fazer mais uma pergunta, professora, sobre, aproveitando que a gente está falando
da sua pesquisa com as narrativas, né? Eu queria te perguntar sobre como que foi esse processo de entrar em contato, né, com as outras pós-graduandas, né, que é, no caso, a sua pesquisa mais recente, né, quando você migrou do turismo para a educação, né? Isso, então, foi um pouco conflitante. O que acontece? Eu mandei mensagem para todos os programas de pós-graduação da USP, porque eu queria ter o contato de pessoas que estudam na medicina, na física, na filosofia, na educação, etc. e tal, todos os programas. Foi muito difícil, eu mandei para a coordenação dos programas, eles me repassaram os e-mails, tá? Mas assim, o contato formal foi muito, muito, muito difícil. Então, veja aí, mais uma vez, a questão da afetividade, do acolhimento. Quando você quando você tem um contato de você. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir do momento que eu conheci o professor Antônio, ele me apresentou uma nordestina, tá? E a partir dessa nordestina, eu fui conhecendo outras nordestinas. E isso de forma impessoal, como é que eu posso dizer? De forma esporádica. Ou seja, se eu tivesse mandado só e-mail, elas não iriam me responder, até mesmo porque estamos, vamos dizer ainda que estamos numa pandemia. Eu mandei essas mensagens em 2020, quando estava no auge do Covid, da Covid, e o acesso foi muito ruim. Então, a partir do momento que eu tive esse contato com essa primeira nordestina, eu fui tendo contato com outras nordestinas. Outra coisa também que eu achei assim, que eu fiquei um pouco triste, foi a partir do momento que eu conversava com elas pelo WhatsApp, elas me questionavam se eu era nordestina, que eu não tinha perfil de nordestina, sabe? E isso aí nossa, mas como assim? Porque eu não tenho perfil? Mas a partir do momento que eu começo a conversar com ela me reconhece como uma nordestina, que o nosso sotaque é parecido, isso tudo muda, sabe? E o interessante também é que elas comentam assim: olha, eu vou dizer só para você. Eu vou te contar algo que aconteceu na minha vida, mas é só por você. Então, veja que esse momento é um momento de, como diz o método, você olhar, você entender o outro. Então, a partir do momento que a gente se entendeu, vamos dizer assim, se reconheceu uma com a outra, tudo ficou mais leve para que a conversa fosse fluida. Até mesmo porque, primeiro, eu tenho que marcar um encontro com essa nordestina, eu tenho que conversar, eu tenho que explicar sobre o meu projeto, sobre a minha pesquisa, quais são os meus objetivos específicos, meu objetivo geral, qual é a problematização que eu quero trazer para este questionamento. Então, assim, teve uma conversa inicial para que ela se sentisse à vontade, contasse o que ela quisesse falar, e foi muito interessante. E a partir daí, eu consegui depreender. As narrativas biográficas é uma pesquisa qualitativa, então não é a quantidade de quantas nordestinas eu estou entrevistando, mas eu tive contato aí com meninas da física, com meninas da FEFELESH, que é da Faculdade de Filosofia, com meninas da educação, de gestão pública. E veja, professor, da medicina eu não encontrei nenhuma nordestina, sabe? Então, assim, veja como esses cursos. Na odontologia também eu não encontrei nordestina, sabe? Então, assim, foi nesse processo que eu consegui conversar com essas nordestinas. Hoje eu tenho um contato muito livre assim com elas me mandam mensagem: Juliana, esqueci de falar uma coisa para você, olha, aconteceu isso, isso e isso.
Tem uma nordestina que ela mandou uma mensagem para mim, olha, o nome dela tá como Caroline. Ela já falou para mim, Juliana, eu vou assinar um termo para dizer que eu quero que você fale o meu próprio nome, porque eu quero que outras nordestinas me procurem para que eu possa ajudar essas nordestinas. Então, quando eu escuto isso, eu vejo que o meu método está fazendo sentido e que a minha pesquisa ela está sendo fundamental para a Universidade de São Paulo, para o programa especificamente da Faculdade de Educação, tá? Então, assim, essa nordestina, essa Caroline, ela fala para mim, como a gente estava falando antes dos preconceitos, ela comentava para mim que ela dava aula em um curso ela fala francês fluentemente e questionavam para ela como é que você fala francês com seu sotaque nordestino, como se a nordestina não pudesse falar francês, que não ia, sabe? Então, assim, são vários questionamentos que ela traz no seu discurso e que hoje ela quer que o nome dela seja exposto, tá? Ela é do curso de letras da faculdade da FEFELESTE, e é isso. E ela tá, tipo, esperando o produto final, que é o conto, mas eu acredito que mais para frente a gente fala sobre isso. Muito legal, professora. Bom, então, só destacando aqui a professora Sônia, ela falou também, né, sobre essa importância, né, da Semana de Arte Moderna, né, que eu acredito que dialoga um pouco com o que vai ocorrer posteriormente no Romance de 30, né, autores como Jorge Amado, Raquel de Queiroz, né, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, né, e muitos outros que a gente acaba não lembrando de citar, né? E aí ela também destaca aqui, a professora Sônia, né, que esse seu trabalho, né, com essa parte importante da oralidade, né, ele traz, né, essa parte das variações na língua também, né, que dá a impressão que só uma região tem sotaque, né, o paulista também tem sotaque. É muito interessante isso, né? São realmente métodos muito valiosos mesmo, né? O método das narrativas biográficas é um método bem valioso, né? Concordo com o que a professora Sônia disse aqui. E a professora Sônia, ela tem uma experiência, assim, enorme, né? À toa também que ela é de letras, ter essa especialidade toda, sabe, de um conhecimento assim imenso. Então, quando ela fala dessa questão aí dessas variações, é muito importante. E essas variações aí inclui também a nossa história de vida. Então, veja como a importância hoje de você estudar a história de vida. Como eu falei anteriormente, no início da live, as pesquisas sobre o nordestino estão voltadas mais para o garimpo, para o campo, o homem trabalhador que veio para o Nordeste, né? Esqueci o nome Ele trabalha e depois envia dinheiro, né, para a região de volta, né? leva o seu Obras, né? dinheiro, porque assim, o intuito é ele voltar para o Nordeste. Mas o que acontece? O Nordeste não oferece o que São Paulo oferece. Então, alguns acabam trazendo a família para morar em São Paulo e permanece, tá? E outros ficam nessa de ir para São Paulo, voltar, sabe? Então, ainda existe esse movimento. Por isso, agora, essa vertente também de você estar pesquisando aí essas mulheres, essas mulheres que estão em busca de profissionalismo, de trabalho. Quando a gente conhece assim pessoas queridas como a coordenadora Sônia, fica tudo mais leve. Com certeza, professora. Eu queria fazer uma última pergunta dentro do roteiro, né, do script, que seria justamente com base no que você trouxe agora, né, professor? São são muitos tipos de migração que ocorrem, né? Muitos tipos de migrações nordestinas que ocorrem, né?
a sociedade vai mudando, o país vai se transformando também, né? E daí acho que entra esse ponto do empoderamento, que eu lembro de você pesquisar muito sobre esse assunto também, né? Durante essa sua pesquisa das narrativas biográficas, né? Então, assim, é interessante que a sua pesquisa ela está pensando já também em produtos finais ali. O que vai ser produzido, né, com o fim da tese ali, além de ter um exemplar da pesquisa, né, na biblioteca da universidade, você pensa em ter produtos finais ali também, né? Por exemplo, a produção dos contos biográficos, né? Pode se transformar ali numa antologia, né? Enfim. Né? Então, assim, você acredita que, né, o estudo, né, essa busca por estudo, né, ela pode, né, empoderar cada vez mais essas mulheres? Eu acredito que sim, pelo fato que eu sou um exemplo do que aconteceu comigo, tá? E o que aconteceu comigo, eu vejo que eu ajudo outras nordestinas e outras nordestinas me ajudam, seja na pesquisa, na faculdade, no trabalho. Hoje mesmo aqui a sala está recheada de nordestinas. E Sim, essas nordestinas estão junto comigo. Então, essa é uma forma de dizer desse empoderamento dessas mulheres hoje. A união que estamos tendo. Então, por isso que eu acredito também na rede de solidariedade. A partir do momento que eu estou na Universidade de São Paulo, eu sei o caminho de como chegar na Universidade de São Paulo. Eu sei os meios mais leves, porque quando eu fiz a seleção do mestrado, foi muito difícil para mim. Eu não sabia a questão do conjunto residencial, não sabia como é que fazia a seleção para morar na residência do CRUSP, eu não sabia dos acessos. Então, o que acontece? Eu estou lá hoje na Universidade de São Paulo. Eu posso ajudar essas nordestinas a estarem também na Universidade de São Paulo. E essas nordestinas que já estudam na Universidade de São Paulo, elas podem também contribuir para ajudar outras nordestinas de diversas regiões do Nordeste. É esse o meu intuito em questão da pesquisa e também de trazer aí os contos biográficos, porque a partir do momento que eu trago o conto biográfico e trago a teoria embasada, eu mostro esse conto, como você falou, eu trago ali o preconceito enraizado, mas eu trago as diversas formas da gente mudar esse contexto. E isso a gente pode mudar esses contextos para a ciência, sabe? Então, assim, como vai estar na biblioteca da USP a minha tese, e a partir dali outras pessoas podem ler, outras pessoas podem ter várias apropriações, como, por exemplo, algumas pessoas falam, hibridismo nordestino. Eu não acredito que seja o hibridismo nordestino em relação à minha pesquisa, porque essas mulheres, elas foram estudar na USP, elas não foram para outros lugares. Então, híbrido é aquilo, né, que espalha. Elas não, elas foram para uma determinada universidade. Então, acredito, aí eu trago um novo tema, em vez de hibridismo, eu estou pensando em um novo tema que ainda está em processo, em construção, que inclusive vou querer ajuda, vou querer críticas de todos vocês, professores, para saber realmente se a forma como eu estou pensando é bacana. Então, veja, tem várias redes, vamos dizer assim, que eu trago para a minha pesquisa, mas a principal dela é isso, esse empoderamento da mulher nordestina, que pode ir em busca, sim, do que ela quiser, e também essa rede afetiva,
essa rede de afetividade por meio do método das narrativas biográficas que me ajuda a fazer esse link a partir do momento que eu deixo essa mulher livre, que eu não faço nenhum questionamento se ela está falando a verdade ou se ela está mentindo, não. Essa mulher é livre para contar o que ela quiser em relação ao seu processo de migração e identidade na Universidade de São Paulo. Muito bem, professora. Não, é sensacional, é muito, muito forte, né? A experiência atrelada à pesquisa, né? Ela parece que torna a pesquisa mais intensa, né? Como você mesma disse, né? A sua pesquisa, ela é também sobre você mesma, né? Isso é muito interessante porque aquela ciência convencional tinha aquele princípio do distanciamento, por exemplo, né? De escrever sempre na terceira pessoa, né? Tem todo um estilo de escrita também, né? Que hoje em dia também já é mais questionado, né? A gente tem autoras como a Bell Hooks, por exemplo, né? Que faz questão de que citem ela, o nome dela em letra minúscula, né? Por exemplo, faz várias provocações, né? Aí tem esse ponto também, né? Por que não poder fazer uma pesquisa escrevendo na primeira pessoa, né? Por que eu não posso dizer eu ali, né? Na escrita científica, acadêmica, né? São muitos pontos que trazem esses questionamentos para a gente, né? Inclusive, professor, na minha pesquisa ainda não sei quantas nordestinas eu vou estar fazendo os contos, mas a professora já disse para mim, Juliana, você faz parte da pesquisa, então tem que contar você também como como é que pode dizer, como história, não só, ou seja, não só os contos dessas mulheres, também tem que ter o seu próprio conto ali, porque você é nordestina e você entende mais, vamos dizer, que um que não seja nordestino, o que você está falando, a sua vivência, o que você passou. E quando você fala isso, da questão da ciência, dessa questão que está modificando, é isso mesmo, porque eu escrevo agora na primeira pessoa, então eu digo, eu compreendo, eu ressalto, eu entendo, então aí eu trago essas reflexões por meio dos autores, esse embasamento, que não é só teórico, né? Porque a gente traz a teoria para embasar, por exemplo, a questão dos contos, porque os contos por si só não ia, como é que eu posso dizer? A pessoa poderia me refutar, mas a partir do momento que eu trago um conto e eu trago essa teoria embasada por trás, aí não tem como, entendeu? Não tem como a pessoa chegar e dizer, não é possível, não, isso não está de acordo. Quando você traz uma teoria toda embasada em relação à pesquisa proposta do que você está querendo apresentar. Sim, sim, com certeza. Temos mais uma mensagem aqui, né, da professora Sônia, né, sempre muito, muito carinhosa, né, falando aqui sobre a importância dessa sua perspectiva, né, de empoderamento feminino, né, porque existem várias perspectivas de empoderamento, né, enfim, e algumas dessas perspectivas estão também circulando por aí, né, nas mídias, né, que induz mais, na verdade, a um aumento de pessoas consumindo coisas, né, que se empoderar não é só poder ter coisas, né, mas poder também se sentir bem, se sentir à vontade para ser do jeito como gosta de ser, né, tem vários aspectos aí, né, que envolvem o empoderamento. E o que eu acho legal, professora, é que esse trabalho dos seus contos biográficos, muito provavelmente, outros escritores e escritoras reconhecidos na literatura fizeram isso de certa forma. Eles se valeram de histórias de vida para a construção de personagens, né? Acho que não é muito assim, não é muito infundado a gente pensar isso, que alguns escritores renomados fizeram isso. Se a gente pensar em escritores como Guimarães Rosa, por exemplo, que fizeram uma pesquisa profunda ali sobre a região, né, de Minas Gerais, por exemplo, né,
estavam muito atentos ao que as pessoas diziam, né? De uma certa forma, isso é parte do processo de criação literária mesmo, né? Como você disse, né? Se fosse só a literatura, né? Sem esse embasamento, né? Do método, seria literatura, não seria também ciência, né? Isso é bem interessante, né? Muito interessante. Eu gostaria de agradecer muito, né? A todas que estiveram conosco, né? Queria agradecer muito, professor. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma discussão muito legal, muito prazerosa. Eu queria abrir para considerações finais, né? Para as palavras finais. Bom, gostaria de agradecer, tá, ao professor Antônio, a todos aqui que estão presentes ou que vão assistir depois essa live. Não esqueçam de de apertar o sininho e compartilhar essa live, porque eu acredito que é uma live muito importante para todos nós. É uma live que fala sobre preconceito, uma live que fala sobre discriminação e, por cima, uma live leve e que mostra que a ciência ela pode mudar o mundo. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos que estão aqui presentes e uma boa noite. Bom, muito bem, professora. Não, né, nós que agradecemos, tá, pela oportunidade, né? Você cedeu o seu tempo, né, para poder estar conosco, né? Tá passando um carro de som aqui agora. Vamos ver se ele vai parar um pouco. Mas, enfim, nós que agradecemos, né? Você poder ceder o seu tempo para divulgar um pouco, né, da sua pesquisa, né? E né, esperamos poder fazer mais, né, experiências desse tipo, né? Muito obrigado, pessoal, por vocês terem nos ouvido também durante esse tempo, participado, com comentários, né? E nós vamos encerrando a live aqui, tá bom? Um grande abraço. Tchau, um abraço a todos.